Ela costumava responder instantaneamente. O som da notificação era a trilha sonora da sua dopamina, a confirmação de que você importava. Agora, ela deixa você no vermelho por horas, às vezes dias. Você viu a mudança nos olhos dela, aquela névoa de indiferença descendo como uma cortina de ferro, mas você continuou ignorando, esperando que se você apenas permanecesse consistente, se permanecesse leal, se permanecesse o bom homem que a sociedade lhe disse para ser, ela voltaria a ser como era no início. Mas no fundo, naquele lugar escuro e silencioso do seu estômago, onde a intuição grita, você sabia que a estava perdendo. E a pior parte não era a perda em si, era a ignorância. Você não conseguia descobrir o porquê. Você fez tudo certo. Você foi honesto. Você estava disponível. Você foi emocionalmente solidário, um porto seguro em meio ao caos dela, e ainda assim ela se afastou. Ela ficou mais fria, menos investida, menos impressionada, menos responsiva. E agora você está sentado aqui, talvez no escuro do seu quarto, com o brilho azul da tela iluminando um rosto cansado, tentando decodificar o comportamento dela, como se fosse um hieróglifo antigo, perdendo o sono, culpando a si mesmo, pensando que se você tivesse mais dinheiro, mais músculos, mais carisma, talvez ela ficasse. Mas deixe-me dizer algo que vai doer antes de curar. Não é sobre dinheiro, não é sobre aparência, não é sobre sorte. É sobre alavancagem psicológica e a ausência total de uma postura estoica inabalável. Existe um tipo de poder que ninguém ensina a você porque a sociedade moderna não quer que você o tenha. Eles querem você dependente. Eles querem você fraco. Eles querem você como um consumidor de atenção, um viciado em validação, jogando por regras que foram desenhadas para manter você submisso. Mas hoje, isso acaba. Porque o que você está prestes a ouvir aqui no Estoico Cru vai virar tudo o que você pensava que sabia sobre atração, sobre poder e, o mais importante, sobre você mesmo. Marco Aurélio, o imperador filósofo, governou o mundo conhecido, mas sua maior batalha não foi contra os bárbaros nas fronteiras da Germânia. Foi contra a própria mente, contra a necessidade de aprovação externa. Ele escreveu para si mesmo: eu sempre me maravilho de como cada homem se ama mais do que a todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que à dos outros. Você está vivendo essa contradição agora. Você se valoriza, mas colocou o valor dela acima do seu. Isso não é sobre manipular ela. Manipulação é a ferramenta do fraco, do homem que precisa enganar para obter. O estoicismo é sobre recuperar você. Você vai aprender como se tornar o tipo de homem que não é ignorado, que não sofre ghosting, mas que é perseguido. Não por causa do que ele diz, mas por causa de quem ele é. E quando você incorpora essa versão de si mesmo, essa fortaleza interior, ela não vai apenas responder, ela vai se lembrar de você. Ela vai ansiar pela sua presença como alguém sedento anseia por água no deserto. E se ela não o fizer, a verdade brutal é que ela nunca foi destinada a ter acesso a um homem de alto valor como você, de qualquer maneira. Este é o seu ponto de virada. Respire fundo. O caminho é íngreme, mas a vista lá de cima é a liberdade. Vamos destruir o primeiro mito, a mentira da bondade transacional. Você foi condicionado, desde os filmes da Disney até os conselhos da sua mãe, de que ser legal garantiria o amor. Disseram que se você ouvisse bem, se ajudasse a resolver os problemas dela, se mostrasse que se importava mais do que qualquer outro, ela ficaria. Você pensou que ser um bom homem significava dar a ela toda a sua atenção, ser consistente, estar sempre disponível. Nunca deixá-la se sentir sozinha, mostrando a ela que você é diferente de todos aqueles outros caras que a machucaram. E ainda assim, depois de fazer tudo isso, depois de se sacrificar no altar da aprovação dela, ela se afastou. Ela parou de mandar mensagem primeiro.
Ela começou a ficar muito ocupada. O tom dela mudou, a energia mudou, e você sentou lá se perguntando o que deu errado, culpando a si mesmo, pensando que talvez você não fosse bom o bastante. A verdade é mais dura do que isso, mas também mais libertadora. As mulheres não se apaixonam pelo conforto. Elas se acomodam no conforto, mas se apaixonam pelo contraste. Elas não se apaixonam pelo que é fácil, pelo que é dado de graça. A natureza humana, não apenas a feminina, mas a humana, despreza o que é abundante e sem custo. Sêneca, o grande estrategista estoico, nos lembrava que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas aqui a realidade é clara. Elas se apaixonam pelo que é incerto, pelo que é emocionalmente rico, pelo que as ativa em níveis que elas não entendem racionalmente. Elas não são projetadas biologicamente para valorizar um homem que lhes entrega tudo em uma bandeja de prata. Elas são projetadas para perseguir um homem que elas não conseguem decifrar totalmente. Um homem que é um enigma, uma montanha que não pode ser movida. E você, ao tentar dar tudo a ela, roubou dela a única coisa que ela precisa para realmente se apaixonar por você. A tensão, o mistério, o desafio emocional. Você pensou que estava fazendo ela se sentir segura, mas o que você estava realmente fazendo era fazê-la se sentir no controle. E quando ela está no controle total, quando você é previsível como um relógio, a atração morre. Por quê? Porque a própria natureza do desejo é que ele precisa de algo fora de alcance. O desejo é o movimento em direção ao que falta. Se você preenche todos os espaços, se você está sempre lá, não há espaço para o desejo crescer. Uma mulher não sonha com um homem que obedece a cada palavra dela. Ela sonha com um homem que se move pela vida com tal direção inabalável, tal paz interior, tal indiferença aos humores dela, que ela começa a questionar a si mesma quando está perto dele. Você foi ensinado a ser suave, a fazer dela o centro do seu mundo, a orbitar ao redor dela como um satélite perdido. Mas o que você estava realmente fazendo era trair a si mesmo. Você abandonou sua missão. Você desviou o olhar da vida que estava destinado a construir, do seu propósito, da sua virtude, e colocou esse foco em uma mulher que podia sentir, no fundo do seu núcleo instintivo, que você não tinha fundação. Epicteto nos ensinou: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido com relação às coisas externas. Você teve medo de parecer distante, então se tornou pegajoso. Nenhum homem que verdadeiramente conhece seu propósito faz de uma mulher seu Deus. E não se engane, quando ela sente que você a está adorando, em vez de liderar sua própria vida, ela pode tolerar você, ela pode usar você para validação, mas ela nunca desejará você. Essa é a verdade fria e crua. É por isso que seu comportamento perfeito nunca funcionou. Ela não é atraída pela sua bondade quando essa bondade é apenas uma máscara para a carência. Bondade verdadeira vem da força, da escolha. A bondade do nice guy vem do medo de perder. Ela sente o cheiro desse medo. Ela não é atraída pela sua consistência se ela carece de força, se é uma consistência de submissão. Ela quer sentir algo que balance seu núcleo, não que conforte seu ego. E entenda, ela não é cruel, ela é instintiva. A biologia busca o mais apto, o mais forte, o mais capaz de lidar com o caos da existência. Se a sua presença não ativa algo primal nela, ela encontrará um homem que o faça. Se você sente esse peso, se percebe que tem sido esse homem submisso, eu quero que você pare agora e comente liberdade nos comentários. Afirme seu compromisso de quebrar essas correntes. Sua solução não é se tornar um homem frio e calculista que finge não se importar. O estoicismo não é sobre não ter emoções, é sobre não ser escravo delas. Sua solução é se tornar mais forte. É tornar-se um homem que vive por princípios, por direção,
que conhece seu valor tão profundamente que nem sequer precisa da atração dela para se sentir completo. É aí que você a ganhará. Paradoxalmente, quando você não precisa, você atrai. Quando sua atenção é um presente, não um dado adquirido. Quando seu tempo é conquistado, não implorado. Quando você aparece não para agradar, mas para liderar, para oferecer um mundo no qual ela pode entrar, não um mundo que ela pode controlar. Você não está aqui para ser o terapeuta dela. Você não está aqui para ser a esponja emocional dela. Você está aqui para viver uma vida tão cheia, tão disciplinada, tão inabalável, que a única opção dela é respeitar você. E do respeito, o desejo cresce. O respeito é a raiz, o desejo é o fruto. Sem a raiz, a árvore morre. Você deve matar a mentira de que ela o amará por dar tudo a ela. Porque o que ela realmente quer é um homem que se dá tudo a si mesmo primeiro, que prioriza sua própria virtude, sua própria construção. Ela quer sentir sua força, não ouvir sobre suas lutas e inseguranças no primeiro encontro. Você não está aqui para ganhar o amor dela, como um cachorro ganha um biscoito por fazer um truque. Você está aqui para encarnar o tipo de homem que não precisa disso. E, ironicamente, é exatamente quando ela começa a dar. Antes de continuarmos para o segundo pilar desta transformação, preciso fazer uma pausa para algo que separa os meninos dos homens. Muitos de vocês perguntam como aplicar essa frieza, esse controle, na prática, no dia a dia, quando ela está na sua frente, testando sua paciência. Existe um guia, um mapa tático chamado O Silêncio que faz ela respeitar você. Não é um livro de autoajuda comum, é um manual de estoicismo aplicado à dinâmica dos relacionamentos modernos. Ele ensina exatamente como usar o silêncio, a postura e a dignidade masculina para reverter o jogo de poder, não por manipulação, mas por autocontrole supremo. Se você está cansado de ser o que corre atrás, o link para este material está fixado no topo dos comentários. É para aqueles que estão prontos para parar de ser espectadores da própria vida amorosa. Agora, vamos falar sobre o poder da presença. Você já observou a maneira como alguns homens entram em uma sala? Sem dizer uma palavra, as pessoas mudam, conversas pausam, olhos seguem, a energia se reorganiza, as moléculas do ar parecem vibrar diferente. E não é porque eles são barulhentos, não é porque são os mais altos, os mais ricos ou os mais chamativos. É por causa de algo mais profundo, algo que você não pode comprar na loja da esquina, algo que não está à venda na Amazon. É presença. É o que os romanos chamavam de gravitas, um peso de ser. E a verdade brutal é que a maioria dos homens hoje não tem isso. Eles são leves como penas, levados por qualquer vento de aprovação. Eles entram com a cabeça baixa, ombros curvados, buscando aprovação em cada olhar, escaneando o ambiente para ver se são aceitos. Eles falam como se estivessem pedindo desculpas por existir, com a voz subindo no final das frases, como se tudo fosse uma pergunta. Eles se movem como ruído de fundo. E é exatamente assim que são tratados, como ruído, ignorados e esquecidos. Se você se sente invisível, não é má sorte. Não é que as mulheres sejam superficiais. É que você não deu a elas nada para sentir. Sua presença não é física, é emocional, é espiritual. E a presença é construída na solidão, na disciplina, no trabalho profundo de se tornar alguém que você mesmo respeita. Você não pode exigir respeito dos outros se quando se olha no espelho, vê alguém que desiste, alguém que procrastina, alguém que se entrega aos vícios. Porque quando você se respeita, quando você acorda com um propósito claro, quando você lutou batalha sozinho e venceu seus próprios demônios internos, quando enfrentou a preguiça e escolheu o crescimento de qualquer maneira, isso irradia, sai pelos seus poros. Você para de explicar, você para de atuar, você para de tentar convencer alguém de qualquer coisa.
Você apenas entra na sala e a possui sem tentar. As mulheres sentem isso. Elas têm antenas evolutivas afinadas para detectar fraqueza e força. Sua quietude, sua postura, seu ritmo fala mais alto do que qualquer frase de efeito ou cantada barata. Mas a presença não acontece simplesmente. Você a ganha, você a forja no fogo da ação diária. Você a ganha quando define metas e as atinge. Quando diz a si mesmo que vai à academia e vai, mesmo chovendo, mesmo cansado. Quando se compromete a construir aquele projeto paralelo e fica acordado até tarde aprendendo, recusando o prazer imediato. Quando corta distrações, para de rolar o feed infinitamente em busca de dopamina barata e decide que esta vida será sua para dominar ou destruir. Esse fogo interior, essa chama sagrada da qual falavam os estoicos, é o que cria a presença exterior. E aqui está a verdade dolorosa. A razão pela qual ela não se sente atraída por você não é por causa do seu rosto, da sua altura ou da sua renda. É porque sua energia grita hesitação. Você olha para ela em busca de pistas sobre como agir. Você ajusta a sua personalidade com base no humor dela. Se ela está feliz, você fica feliz. Se ela está fria, você entra em pânico. Você se move com base na resposta dela. Isso faz com que ela se sinta a líder da interação. E biologicamente, visceralmente, ela odeia isso. Ela pode sorrir, ela pode dizer que você é doce, mas por dentro o útero dela se fecha. Ela sente repulsa, não porque você é mau, mas porque você fez dela o sol no seu céu. E nenhuma mulher quer orbitar um homem que não tem gravidade própria. Um homem sem gravidade é apenas mais um asteroide perdido no espaço, prestes a colidir e ser destruído. Você quer presença? Pare de persegui-la. Comece a perseguir a si mesmo. Comece a perseguir a melhor versão de quem você pode ser. Apareça todos os dias como se estivesse em guerra com seu eu inferior. Olhe para si mesmo no espelho, não para validação, não para ver se está bonito, mas para ver se está orgulhoso do que está olhando de volta. Fale menos, ouça mais, mova-se devagar. A pressa é inimiga da autoridade. Seja deliberado. Você não deve a ela sua história de vida nos primeiros 5 minutos. Deixe-a ganhar sua verdade. Deixe suas ações falarem primeiro. Deixe-a ver você liderar sem precisar ser visto liderando. Porque quando você se porta com essa certeza silenciosa, ela sentirá isso antes mesmo de saber seu nome. Isso é presença. E não pode ser falsificado. Você não precisa ser um milionário. Você não precisa ser fisiculturista. Você só precisa ser um homem que não precisa de nada dela. E desse espaço de não necessidade, você se torna o único tipo de homem que ela não consegue esquecer. O único que não tenta sugar a energia dela, mas faz com que ela queira doar a energia dela para ele. Agora, entremos no terceiro ponto. Algo que a maioria dos homens falha miseravelmente: a pausa íntima. Existe uma razão pela qual a maioria dos homens nunca se destaca verdadeiramente na vida de uma mulher. Eles nunca aprenderam a arte da contenção. Sêneca dizia: a maior parte da humanidade está irritada com o silêncio. Você tem medo do vácuo. Você acha que se continuar falando, se explicar mais, se continuar preenchendo o espaço com palavras, piadas e observações inúteis, ela eventualmente entenderá seu valor. É a lógica do vendedor desesperado. Se eu falar características suficientes do produto, ela vai comprar. Mas o que você não percebe é que quanto mais você fala, mais você revela que não entende seu próprio valor. O ouro não precisa gritar que é precioso. O leão não precisa anunciar que é perigoso. Ela não precisa que você a impressione com seu vocabulário ou com histórias exageradas de bravatas. Ela precisa sentir sua profundidade sem que você sequer abra a boca. Mas aqui está a verdade feia que a maioria dos homens nunca admitirá para si mesmos.
Você fala demais porque está com medo. Você está aterrorizado com o que pode acontecer se não o fizer. Você tem medo de que, se deixar espaço, se houver um silêncio de 5 segundos, ela vá embora, que ela fique entediada. Então você corre para responder. O celular vibra, você pula. Ela faz uma pergunta, você dá um parágrafo. Você corre para agradar, você super explica. Você tenta dizer a coisa certa, mas cada vez que você faz isso, ela sente o cheiro do desespero. E isso mata a atração centímetro por centímetro, porque você não está ancorado. Você não está imóvel, você não está liderando, você está performando. Você é o bobo da corte tentando entreter a rainha. E uma mulher não quer um bobo da corte para compartilhar a vida. Ela quer um rei. E um rei não dança para a plateia. O silêncio não é apenas espaço, é controle. É um reflexo do seu mundo interior. Se o seu mundo interior é um caos, sua fala será caótica, rápida, atropelada. Se o seu mundo interior é ordenado como a cidadela interior de Marco Aurélio, sua fala terá pausas. A maioria de vocês não pausa porque seu mundo interior é barulhento. Vocês estão ansiosos, duvidando de si mesmos, pensando demais em cada palavra. E ela vê isso. Mulheres são máquinas de leitura de microexpressões. Então ela testa mais, ela cutuca mais, ela se torna mais fria, mais má, mais exigente. É um teste. Ela está sacudindo a árvore para ver se as raízes são profundas. E você tenta mais, pensando que está falhando com ela. Mas o que você está realmente fazendo é expor sua própria insegurança. Você deve aprender a pausar, não apenas com sua voz, mas com sua energia. Imagine que ela diz algo passivo-agressivo para testar você. A maioria dos homens recua, ou se defende, ou ri nervosamente para aliviar a tensão. Mas o homem que pausa, que a olha nos olhos, mantém a calma, não diz nada por 3, 4 segundos e então responde com clareza deliberada, ou talvez nem responda, apenas sorria. Esse homem muda a sala inteira. Ele não reage, ele responde. Há um abismo de diferença entre reação e resposta. A reação é instintiva, animal, defensiva. A resposta é racional, estoica, escolhida. Ele não corre, ele reina. E ela sente isso. Ela não entende conscientemente, mas lá no fundo registra: esse homem não é governado por mim. Isso é o começo do respeito. E sem respeito, a atração é apenas uma fachada, uma paixão passageira. Ela pode dormir com você, rir com você, até passar tempo com você, mas se você não for dono do seu silêncio, ela nunca o perseguirá de verdade. Você quer a atenção dela? Então pare de perseguir a dela. Deixe-a sentir o desconforto de não saber o que você fará a seguir. Deixe-a sentir a tensão do seu silêncio, do seu atraso, da sua paciência. É isso que a mantém emocionalmente investida. O cérebro humano odeia laços abertos. Quando você é misterioso, quando você pausa, você abre um laço na mente dela que ela precisa fechar. Ela vai pensar em você. Por que ele não respondeu? O que ele pensou quando eu disse aquilo? E enquanto ela está pensando em você, ela está investindo em você. E quanto mais ela investe, mais profundo o gancho. Você não precisa de mais palavras, você precisa de mais peso. E o peso vem da pausa, do espaço, de aprender a ser tão internamente sólido, tão emocionalmente composto, que você não precisa se explicar para ninguém, nem mesmo para ela. Isso nos leva ao quarto ponto crítico: sedução verbal e precisão cirúrgica. Você foi enganado sobre como a sedução verbal funciona. Você acha que é sobre dizer coisas doces, recitar poemas, oferecer elogios rasgados, ser gentil com suas palavras, nunca ofendê-la, nunca deixá-la desconfortável, pisar em ovos. Mas os homens que as mulheres lembram, os homens que ficam em seus pensamentos muito tempo depois de terem ido embora, eles não falam para impressionar, eles falam para penetrar. Eles usam palavras como armas, como música, como chaves emocionais que destrancam portas que ninguém mais sequer vê.
A sedução verbal não é sobre charme barato, é sobre precisão. E se você não entender isso, você sempre será o cara que ouve. Você é um cara tão legal, mas eu simplesmente não sinto aquela faísca. Essa frase é o atestado de óbito da sua masculinidade na mente dela. A faísca é tensão. A faísca é polaridade. Você pensa que ela quer elogios, mas o que ela realmente quer é contraste. Ela quer ser puxada para um momento tão rico em subtexto que ela esquece de todos os outros. É isso que suas palavras devem fazer. Não para lisonjeá-la, mas para afetá-la, para criar um espaço na mente dela onde apenas você existe. E aqui está como você faz isso. Pare de dizer as coisas que todo mundo diz. Você é linda, você é incrível, você é tão doce. Isso não significa nada. São moedas inflacionadas, sem valor de mercado. Ela ouve isso 10 vezes por dia no Instagram, no Tinder, na rua. Quando você diz isso, você é apenas mais um fã na multidão. O que você precisa dizer é o que ninguém mais vê. Observe-a. Estude-a como um estoico estuda a natureza. A maneira como você olha para as pessoas quando elas não estão assistindo é intensa, como se você visse mais do que diz. Isso bate diferente, isso gruda, porque agora ela se sente vista, não apenas admirada como um objeto, mas compreendida como um sujeito. E quando uma mulher se sente vista, ela começa a questionar por que ninguém mais a vê assim. Isso é alavancagem emocional. Isso é poder. Mas não é apenas o que você diz, é como você diz, seu tom, seu ritmo, sua entrega. Deve ser lento, intencional, sem medo. Você pausa no meio da frase. Baixe a voz. Fale como se cada palavra custasse dinheiro e você estivesse gastando com sabedoria. Isso força ela a se inclinar, a sentir, a prestar atenção, porque a maioria dos homens fala para ser ouvido, gritando sobre o ruído. Mas você fala para ser sentido. E essa diferença é tudo. Pense nisto. Quando foi a última vez que você disse algo que fez uma mulher ficar quieta? Não porque ela não sabia o que dizer, mas porque atingiu algo real dentro dela? Esse é o poder das palavras. Não ruído, mas impacto. Não bajulação, mas verdade. Quando você aprende a usar palavras assim, você se torna inesquecível. Não por causa da sua aparência ou do seu status, mas por causa de como você a faz se sentir quando fala. Você não é apenas outro cara. Você é uma experiência. E se você quiser dominar isso, comece a praticar todos os dias. Fale com estranhos. Faça perguntas que cavam abaixo da superfície. Elogie as pessoas pela energia delas, não pela aparência. E veja como elas respondem. Veja como o rosto delas muda quando se sentem compreendidas. Então aplique isso às mulheres, mas sempre de um lugar de força. Você não está falando para conquistá-la. Você está falando porque é dono da sua verdade. Porque sua voz não é apenas som, é um espelho. E quando ela se vê nas suas palavras, ela começará a perseguir o homem que a fez se sentir assim. É assim que você se torna uma memória recorrente. Número 5. O elogio autêntico e a escassez. A maioria dos homens acredita que elogios são depósitos bancários na conta do afeto. Se eu depositar elogios suficientes, eventualmente poderei fazer um saque. Sexo, amor, atenção. Essa é uma visão transacional e patética das relações humanas. É a mentira superficial que lhe venderam e que tem matado seu jogo por anos. Você acha que dizer a ela que ela é linda a fará valorizar você? Que elogiar o estilo dela, o riso ou a inteligência a fará sentir-se apreciada e, por sua vez, atraída por você. Mas a verdade é que quanto mais você a elogia por traços que ela já sabe que tem, coisas que ela ouve de todos, menos ela ouve você. No momento em que você diz a ela o que todos os outros homens dizem, você se torna ruído de fundo, você se torna invisível. A verdade que a maioria dos homens ignora, por medo ou por ignorância, é que elogios só importam quando vêm de alguém que ela respeita, de alguém cuja aprovação
é difícil de obter. Pense na economia básica. O que é abundante não tem valor. Se você distribui validação como panfletos na rua, ninguém vai querer ler. Eles vão amassar e jogar no lixo na primeira esquina. E é isso que acontece com o seu bom dia, linda diário. Vai para o lixo emocional dela, mas quando o elogio toca algo mais profundo do que a superfície que ela coloca em exibição, quando você percebe o esforço dela e não apenas a genética dela, o jogo muda. Você não está mostrando apreço ao inflar o ego dela. Você está apenas se misturando ao coro de vozes sedentas que a validam por simplesmente existir. As mulheres não estão sofrendo de falta de atenção. Na era digital, elas estão se afogando nela. A atenção é a moeda mais barata do século XXI. O que elas não têm, o que elas desejam desesperadamente, é significado, é profundidade, é a sensação de que alguém as vê além do filtro do Instagram. É aí que o elogio autêntico se torna uma arma de precisão, não porque lisonjeia, mas porque penetra, porque atinge algo que ela nem sabia que era visível. Imagine que você a olha nos olhos em um momento de silêncio e diz: a maneira como você cuidou daquela situação, com tanta paciência, isso é raro. A maioria das pessoas teria perdido a cabeça, mas você manteve a classe. Isso diz muito sobre quem você é. Percebe a diferença? Isso não é sobre a maquiagem dela. Isso não é sobre o vestido dela. Isso é sobre o núcleo dela. Você está dizendo a ela: eu vejo as partes de você que importam, as partes que exigem caráter. E quando ela sente isso, ela vê você de forma diferente, porque agora você não é apenas mais um cara tentando entrar nas calças dela. Você é um homem que opera em uma frequência diferente, um observador da alma humana. Mas para dar esse tipo de elogio, você deve primeiro se tornar o tipo de homem que percebe a substância. Isso exige que você pare de olhar para o corpo dela como um pedaço de carne e comece a observar o comportamento humano com a precisão de um estoico. Treine-se para prestar atenção nas coisas que os outros perdem. Os detalhes, as microexpressões, as mudanças de energia. E não jogue elogios para obter algo. Fale menos, signifique mais. Suas palavras carregam peso apenas quando você carrega peso. Um elogio de um homem fraco parece um suborno. Parece que ele está pagando um pedágio para poder falar com ela. Mas de um homem que tem padrões, de um homem que não se impressiona facilmente pela beleza superficial, porque ele valoriza a virtude acima da estética, agora isso bate, isso perdura. Isso a faz pensar em você muito tempo depois de você ter ido embora. E aqui está a parte que a maioria não dirá em voz alta, porque é politicamente incorreto, mas é a realidade biológica. Se você está constantemente elogiando ela, você está inconscientemente colocando-a acima de você. Você está construindo um pedestal. E adivinhe, é impossível olhar nos olhos de alguém que está em um pedestal. Você só pode olhar para cima, como um súdito olha para uma rainha. E toda vez que você faz isso, ela se sente menos atraída por você. Não porque ela não goste de ser admirada, mas porque ela não quer liderar a dinâmica. Uma mulher quer ganhar sua atenção. Ela quer sentir que suas palavras significam algo, que sua admiração é uma medalha de honra, não um panfleto gratuito entregue a qualquer um de salto alto. Então guarde seus elogios para quando eles importarem. Torne-se escasso. Faça-a se perguntar por que você não a está elogiando como os outros. Faça-a trabalhar por suas palavras e quando você finalmente as der, faça-as valer a pena. Diga algo que ninguém mais pode dizer. Diga algo que apenas um homem de profundidade notaria. É quando ela vê seu valor. É quando ela começa a perseguir você. Não por causa do que você deu a ela, mas por causa do que você a fez sentir sobre si mesma na sua presença. O elogio autêntico não é sobre ser legal, é sobre ser real. E em um mundo cheio de bajulação e falsidade, a verdade se destaca como um farol em uma tempestade. Número 6. Mistérios sobre validação.
Você foi condicionado a acreditar que se der a ela segurança constante, se responder a cada mensagem imediatamente, se deixar claro o quanto gosta dela sem hesitação, ela se sentirá segura e lhe dará o coração. É a lógica do porto seguro. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade no estágio da atração. O que você está realmente fazendo é sufocar o desejo dela antes mesmo que ele tenha a chance de respirar. O desejo precisa de ar. O desejo precisa de espaço. Mulheres não são atraídas por homens que lhes dão tudo antecipadamente. Elas são atraídas por homens que as fazem trabalhar, que ativam a curiosidade, que criam lacunas de informação. O cérebro humano é uma máquina de resolver problemas. Se você é um problema resolvido, você é entediante. Se você é um livro aberto na primeira página, por que ela leria o resto? Se você é o cara que está sempre se explicando, sempre tentando esclarecer suas intenções com textos longos, sempre mandando 2 ou 3 mensagens seguidas para ter certeza de que ela sabe que você se importa, então você a está treinando para vê-lo como seguro, previsível e, acima de tudo, fácil. E fácil é a morte da atração. Sêneca nos alertava sobre o tédio da vida quando nada novo acontece. Você está se tornando a rotina dela, não a aventura dela. Você quer que ela fique obcecada? Você quer que ela verifique o telefone, relendo seus textos, analisando cada vírgula, imaginando o que você está pensando? Então pare de entregar tudo a ela. Comece a dar perguntas em vez de respostas. Comece a fazê-la ganhar sua energia. E não me entenda mal, não estou falando de joguinhos infantis de manipulação. O estoicismo despreza a falsidade. Estou falando de viver de tal maneira que seu mundo não gire em torno dela. Você tem que se tornar o homem que tem uma missão tão forte, uma visão tão cativante, que ela não é o centro da sua atenção, mas uma convidada na sua jornada. É daí que vem o mistério genuíno. Não vem de fingir estar ocupado, vem de estar realmente ocupado, construindo seu império, seu corpo, sua mente. Vem do propósito, vem da contenção. Vem de não precisar validar cada momento dela, porque você está ocupado construindo algo maior do que a aprovação dela. Deixe-a se perguntar. Deixe-a perguntar a si mesma. Por que ele não respondeu imediatamente? O que ele está fazendo que é mais importante do que eu? Deixe-a questionar. Será que ele realmente gostou do nosso encontro ou foi apenas educado? Deixe-a sentir essa tensão, essa incerteza, esse puxão no estômago. Porque quando ela não sabe onde está com você, ela investe mais energia mental para descobrir. Ela joga mais forte, ela se inclina. Mas quando você lhe dá certeza muito cedo, quando você remove todo o mistério, você também remove o engajamento emocional dela. Ela não precisa mais pensar em você. O arquivo está fechado. Ela não precisa adivinhar, perseguir, trabalhar. E o que é dado livremente é raramente valorizado. Você acha que está demonstrando amor, mas o que você está realmente demonstrando é insegurança. Essa necessidade de validar constantemente, de estar sempre disponível, de garantir que ela saiba onde você está, isso não é amor. Isso é medo. Medo de abandono. E o medo é o repelente de atração mais potente que existe. Você precisa parar de gerenciar as emoções dela e começar a gerenciar seus limites e sua própria mente. Você precisa ficar bem com o fato de ela não saber tudo, com ela imaginando, com ela tendo dúvidas, porque é na dúvida que o desejo nasce, é na dúvida que a perseguição começa. E aqui está o que acontece quando você se inclina para esse poder. Ela começa a perseguir você, ela começa a se abrir mais, ela começa a revelar partes de si mesma para tentar se aproximar, para preencher a lacuna que você criou. Porque agora você é o quebra-cabeça que ela não consegue resolver.
Você é o enigma que a mantém acordada. Você não é o cara que a valida. Você é o cara de quem ela quer validação. E isso inverte tudo. É quando ela começa a pensar em você quando está com outras pessoas. É quando ela começa a comparar todos os homens com você. É quando ela começa a perceber que você é raro. Portanto, pare de explicar. Pare de supercomunicar. Pare de dar tudo a ela só porque você quer que ela se sinta segura. Faça-a se sentir viva. A segurança é para a mãe dela prover. Você deve prover a aventura, o desafio, a montanha a ser escalada. Faça-a sentir falta de você. E você a terá de maneiras que nenhuma validação jamais poderia comprar. Número 7. Poder brincalhão e a audácia controlada. Você foi levado a acreditar que provocar uma mulher pode ofendê-la, que zombar do que ela diz ou desafiar gentilmente suas contradições fará com que você pareça imaturo ou mau. Vivemos em uma era de fragilidade, onde os homens têm medo de suas próprias sombras. Mas essa crença é exatamente o que o mantém preso na friend zone, ignorado, esquecido, o amigo gay, sem a parte da orientação sexual. Você ficou tão aterrorizado em fazer algo errado que castrou sua vantagem natural. E ao fazer isso, você apagou a própria coisa que poderia ter te diferenciado. Sua ludicidade. Mas não a ludicidade infantil do palhaço da turma, a ludicidade enraizada na confiança suprema. Porque o verdadeiro poder brincalhão não é sobre zombaria ou crueldade. É sobre mostrar que você é tão emocionalmente seguro, tão internamente inabalável pelas reações dela, que você pode dançar na borda da tensão sem medo de cair. A maioria dos homens não consegue fazer isso porque anda sobre cascas de ovo. Eles temem a rejeição tanto que tratam cada interação como uma entrevista de emprego corporativa. Sim, senhora. Claro, senhora. O que você quiser. Isso é secante. Mas aqui está a verdade. O homem que ousa brincar, que faz piadas, provoca, desafia sem buscar aprovação, é o homem que ela acaba lembrando na cama à noite. Por quê? Porque ele não está tentando agradar. Ele está sendo. Ele está ancorado o suficiente para rir, para questionar, para dizer coisas como: você acredita em horóscopos? Ah, entendi. Então você é perigosa e instável. Bom saber. Com um sorriso que desarma e um tom que a faz rir e se inclinar para te bater no ombro. Aquele momento em que ela não sabe se deve ficar ofendida ou intrigada é onde a faísca nasce. É a fricção que cria o fogo. Ela dirá que você é arrogante. Ela o chamará de difícil. Mas no fundo, ela ansiará por mais porque você mostrou a ela que não está tentando ganhá-la. Você está tentando se divertir com ela. E a maioria dos homens não pode oferecer isso porque estão presos no medo. Eles pensam demais em cada palavra, tentam muito ser amados e acabam soando como linhas de texto geradas por IA, sem alma. Mas você se torna aquele que a trata como uma pessoa, não como um prêmio ou uma deusa intocável. Você lança golpes brincalhões. Você revira os olhos para as histórias dramáticas dela em vez de concordar cegamente. Você diz coisas como: uau, você parece exaustiva para namorar, com uma cara séria, e então sorri. E você não vacila porque não está atuando, está vivendo. E as mulheres não querem o perfeito, o polido, o bom moço. Elas querem o real. Elas querem um homem que não se dobre diante de suas oscilações de humor, que possa manter sua própria energia e ainda assim manter a diversão. Mas para desbloquear isso, você tem que deixar de lado sua necessidade de ser visto como legal. Pare de perseguir a simpatia. Comece a perseguir a verdade. Fale o que sente. Ria do que quiser. Aponte os padrões dela de uma forma que a faça refletir e rir ao mesmo tempo. É quando você se torna perigoso. Não porque você é ofensivo, mas porque você é livre. Diógenes, o cínico, vivia sua verdade sem se importar com a opinião de Alexandre, o Grande.
Tenha um pouco desse cinismo. Pare de se ajustar para atender às expectativas dela. Torne-se a tempestade que ela não viu chegando. E se você dominar essa dança de tensão e brincadeira, ela voltará repetidamente. Não por seus elogios, mas pela maneira como você a faz se sentir. Desafiada, curiosa e totalmente viva. Número 8. A vulnerabilidade inesperada e estratégica. Existe uma narrativa distorcida flutuando por aí de que a vulnerabilidade é fraqueza. Que no momento em que um homem compartilha suas emoções, ele se torna menos atraente, menos poderoso, menos respeitado. E por outro lado, há a narrativa moderna de que você deve chorar e contar todos os seus traumas no primeiro encontro. Ambas estão erradas. A vulnerabilidade não destrói a atração. A carência destrói a atração. Contar a ela sua história, sua dor, seu passado, não é o problema. O problema é quando você faz isso para buscar validação. Quando você está tentando obter a simpatia dela. Quando você está sangrando nela, esperando que ela o costure. As mulheres não são centros de reabilitação para homens quebrados. Se você a usa como terapeuta, ela perderá o desejo sexual por você, porque ninguém sente desejo pelo paciente que precisa de cuidados. Mas quando você compartilha sua verdade de um lugar de força, quando você diz, sim, eu tive dias sombrios, passei pelo inferno, perdi tudo e passei por isso sem vacilar e isso me construiu. Você se torna magnético, porque agora ela não está olhando para uma vítima. Ela está olhando para um sobrevivente. Ela está olhando para um líder, um homem que caminhou pelo fogo e não deixou que isso o quebrasse. Marco Aurélio escreveu sobre suas dores, mas ele escreveu para si mesmo, para fortalecer sua alma, não para reclamar ao Senado. As mulheres desejam isso, não porque querem salvá-lo, mas porque querem se sentir seguras com você. E nada parece mais seguro do que um homem que fez as pazes com seus próprios demônios. Um homem que conhece sua sombra e não tem medo dela. Mas a palavra-chave aqui é inesperada. Porque quando você combina vulnerabilidade com força, quando você consegue fazê-la rir, desafiá-la, ser o homem estoico e duro, e então de repente soltar uma frase que revela sua alma, isso a desarma completamente. Atinge-a em algum lugar mais profundo do que o charme jamais poderia. Ela começa a ver você não apenas como divertido ou intrigante, mas como real, tridimensional. E em um mundo cheio de máscaras, o real é irresistível. Mas aqui está o que a maioria dos homens perde. Vulnerabilidade não significa contar sua história de vida inteira. Significa revelar momentos. Momentos de verdade, de reflexão, de dor superada. E você os solta como migalhas de pão, não como bombas atômicas. Deixe-a ganhar suas camadas. Não abra o cofre muito cedo, mas também não esconda tudo atrás de uma bravata falsa. Deixe-a ver você. Não tudo de uma vez, mas em flashes, em olhares, em pausas inesperadas onde você baixa a guarda, não porque precisa, mas porque escolhe. Essa escolha, esse controle, é o que torna isso poderoso. Porque agora você não está expondo fraqueza, você está demonstrando força. E quando uma mulher vê um homem que pode ser composto e ao mesmo tempo aberto, que não desmorona sob o peso de sua história, ela começa a respeitá-lo de maneiras que você não pode falsificar. Ela começa a imaginar como seria ser vista por você. E esse pensamento por si só a faz querer ver mais. Número 9. O sentimento que ela não consegue esquecer. Todo homem quer ser inesquecível, mas a maioria segue o caminho errado. Você tenta impressionar com seu carro, seu trabalho, seu relógio, sua influência nas mídias sociais, esperando que essas coisas externas a façam lembrar de você. Mas o estoicismo nos ensina que as coisas externas são indiferentes. Elas não tocam a alma. As mulheres não se lembram de detalhes técnicos, elas se lembram de sentimentos. Elas esquecem as palavras exatas que você usou,
mas lembram da maneira como o seu silêncio a segurou. Elas esquecem sua roupa, mas lembram da maneira como você olhou para ela quando ela falou sobre algo que amava. Elas esquecem seu currículo, mas lembram como se sentiram seguras e excitadas ao mesmo tempo quando estavam perto de você. Essa é a parte que você está perdendo. Você está tentando ser impressionante quando deveria estar tentando ser sentido. Porque o homem que ela não consegue esquecer é aquele que não apenas a entreteve, mas a moveu. Aquele que deixou uma marca não no telefone dela, mas na psique dela. E como você faz isso? Você para de focar no que pode obter e começa a focar no que pode dar. Não materialmente, mas emocionalmente. Você dá quietude, você dá clareza, você dá aterramento. Você dá a ela um contraste com o caos do mundo dela. O mundo lá fora é barulhento, frenético, ansioso. Quando ela está com você, o tempo deve parar. Você se torna um momento de verdade em uma vida cheia de ruído. E quanto mais você faz isso, mais ela começa a associar você à paz, ao significado, a algo real. E essa associação é o gancho. É isso que a mantém voltando. Mesmo quando ela não entende o porquê, ela tentará explicar para as amigas. Tem algo nele, eu não sei explicar. Mas ela não será capaz de definir porque não foi sobre o que você disse ou o que você vestiu. Foi sobre a transferência de energia. Foi sobre como você a fez sentir. Você não perseguiu, você não exagerou. Você apenas ficou lá, totalmente enraizado em si mesmo, como uma rocha no meio da correnteza, e deixou ela orbitar sua gravidade. E isso muda tudo, porque agora você não é apenas um cara que ela namorou. Você é um padrão. Você é a régua pela qual ela mede todos os outros homens. Você é o homem com quem ela compara os outros e os acha insuficientes. O homem que a fez pensar mais fundo, sentir mais, questionar a si mesma. Você é o sentimento que ela nem sabia que precisava. E muito depois que as conversas desaparecem, depois que os textos secam, depois que as fotos são excluídas, esse sentimento permanece, ele perdura no peito dela, ele repete na mente dela, ele se torna a sombra atrás de cada novo homem que ela conhece. E isso não é acidental, isso é intencional. Esse é o resultado de um homem que sabe como deixar uma marca. Não tentando mais, mas sendo mais profundo. Dizendo menos, significando mais. Falando não apenas aos ouvidos dela, mas à alma dela. Você quer ser inesquecível? Então torne-se o sentimento que ela não pode substituir e tudo o mais seguirá. Se você chegou até aqui, você já sabe que não é como o resto. A maioria desistiu nos primeiros 5 minutos. A maioria voltou para o TikTok para ver dancinhas. Mas você ficou. Isso significa que você está pronto. Você está farto de perseguir validação, farto de implorar por clareza, farto de acordar com aquele buraco no peito, imaginando por que ela está perdendo o interesse. Você está farto de fingir que está tudo bem enquanto está desmoronando por dentro. Você está pronto para se tornar o homem que ela não consegue esquecer. O homem que comanda o respeito sem pedi-lo, que não apenas atrai, mas mantém a atenção dela com cada palavra, cada respiração, cada momento. E o caminho para se tornar esse homem, para internalizar cada um desses princípios e aplicá-los com precisão cirúrgica, está no manual O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Um plano escrito para homens que estão cansados de serem mentidos, cansados de serem fracos, cansados de estarem perdidos. Não é enfeitado, não é legal, é a verdade. E a verdade é o que te liberta. Se você está pronto para finalmente entender como a atração funciona, como você funciona, então vá agora. O link está nos comentários. Aproprie-se disso, guarde-o, leia-o como se sua vida dependesse disso, porque seu futuro depende. Se você está pronto para entrar no poder, comente: eu escolho o poder agora mesmo. Mostre ao algoritmo e mostre a si mesmo que você está comprometido.
Curta o vídeo, inscreva-se no canal Ora Estoico Cru, compartilhe isso com cada homem que já questionou seu valor por causa de uma mulher que nem conseguia vê-lo. É assim que economizamos anos de arrependimento. É assim que retomamos o poder. Junte-se aos fortes e lembre-se, a única validação que importa é a que você vê no espelho. Até a próxima.